Fala rapaziada, mais um vídeo novo no canal, onde a gente vai falar sobre controle de gastos e organização financeira. Antes de saber investir, você precisa saber para onde está indo sua renda, não é mesmo? Por isso, eu desenvolvi uma planilha aqui, que eu estou compartilhando aqui na descrição desse vídeo, que vai te ajudar a como controlar suas finanças. Basicamente, essa planilha divide todos os seus custos em 5 grandes grupos. Primeiro, custos fixos. Segundo, custos variáveis. Terceiro, custos com prazer e lazer. Quarto, investimentos e 5 custos com aprendizagem. Basicamente, essa planilha vai te ajudar falando qual é o percentual ideal que você tem que ter em cada grupo, com base no que eu acho correto. Então, dependendo da sua renda, ela vai te direcionar para um montante que seria o ideal que você tivesse em cada grande grupo. E, obviamente, em todos os casos, teria um percentual ideal, que seria o percentual de investimento que você teria que ter. E com essa planilha, eu tentei trazer de uma forma simplificada para você que não tem muito conhecimento em Excel, em planilhas e tudo mais, conseguir se organizar e controlar os seus gastos. Mas sem mais delongas, vamos para a planilha. Gente, antes de mais nada, você vai vir em File, Make a Copy. Aí você põe aqui o nome da planilha, controle de gastos, e seu nome. E você vai fazer uma cópia dessa planilha. Por que você vai fazer uma cópia? Porque eu coloquei a planilha apenas para vocês serem leitores e vocês não vão conseguir editar. Então, para conseguir editar, você não precisa fazer essa cópia, tá? Bom, como vocês podem ver, a planilha aqui tem a separação entre custos fixos, custos variáveis, lazer e prazer, investimentos e aprendizados. E em cada grupo aqui tem a definição do que é esse grupo. Ou seja, custo fixo é todo compromisso de pagamento mensal que você tem, por exemplo, aluguel, água, luz, gás, etc. Custo variável são todos os gastos inesperados e não recorrentes que são necessários, por exemplo, uma farmácia, trocar uma lâmpada, trocar a resistência do chuveiro. Lazer e prazer é tudo que são gastos referentes à sua diversão, ao seu prazer, que não necessariamente você precisa fazê-lo para se manter vivo, por assim dizer. Tudo que é investimento é basicamente tudo que você vai guardar e vai deixar rendendo ali de uma certa forma, ou tudo que você gasta para você gerar mais dinheiro para você. Ou seja, comprei aqui mercadoria para vender, coisas do tipo, que também poderia entrar aqui em investimento porque você vai gerar uma renda com isso. E o custo em aprendizado, que é basicamente tudo que você gasta para aumentar o seu nível de conhecimento e conseguir ali melhorar o seu padrão de vida com base nisso. Pode ser uma formação, uma graduação, um tecnólogo, um curso, por exemplo. Eu coloquei aqui o valor de R$ 1.738 para a gente iniciar o preenchimento da planilha. E por que eu coloquei R$ 1.738? Esse é o valor líquido que alguém receberia se tivesse em carteira o salário de R$ 2.000. Então, eu coloquei um salário aqui bem baixo, mas é o que é a realidade aqui de São Paulo, por exemplo. Então, é um pouquinho acima do salário mínimo. Dito isso, eu listei aqui os principais custos fixos que uma pessoa que mora sozinha aqui em São Paulo teria com base nesse salário de 1.738 líquido, tá? Então, custo com aluguel é o primeiro e é o maior. Vamos colocar aqui uma média de R$ 650. Gente, eu sei que o aluguel, na sua grande maioria aqui em São Paulo, é mais do que 650. Mas aqui, lembrando, a pessoa ganha R$ 1.738 líquidos. Então, é um valor bem baixo para conseguir se manter sozinho. Mas é possível você alugar algum imóvel com R$ 650. Claro que não vai ser o melhor imóvel do mundo, não vai ser nas melhores condições do mundo ou na melhor localização. Mas é possível você conseguir. Inclusive, tem alguns exemplos aí de imóveis nesse valor. Você também pode, se você tiver algum amigo, você dividir um imóvel melhor, ou seja, um imóvel de R$ 1.300, de 2 quartos, pode dividir com um amigo, com um familiar. E nesse caso, você conseguiria um imóvel melhor localizado, pagando os mesmos R$ 650, tá? Então, o que eu defini aqui como limite para você gastar com aluguel com essa renda seria os R$ 650, tá? Água, uma pessoa que mora sozinha vai gastar tarifa mínima, que aqui em São Paulo é R$ 64,80. Então vamos colocar aqui R$ 64,80. Luz. Bom, aqui em casa somos duas pessoas e a gente gasta em média R$ 200, mais ou menos, por mês com energia. Mas eu trabalho de home office, então a maioria dos dias eu estou aqui em casa e acabo gastando um pouco mais por isso. Vamos pensar que uma pessoa que trabalha na rua vai gastar em média uns R$ 80 por mês de conta de energia. Então vamos colocar R$ 80.
Gás, aqui o botijão em São Paulo tá R$ 110. Aqui em casa, dura uns 3 meses um botijão. Eu vou pôr a mesma lógica para uma pessoa sozinha. Então, nesse caso aqui, eu vou pôr R$ 30 por mês de gás, referente a 1/3 de um botijão. Beleza? Internet, o mais barato que eu achei aqui em São Paulo, por planos de R$ 80. Celular, vamos colocar aqui que essa pessoa gasta R$ 35 de celular com créditos por mês, que é pouco, mas dá para sobreviver com isso. Açougue, vamos colocar aqui R$ 240. E por que R$ 240, gente? Basicamente, eu fiz a conta de uma pessoa consumir, em média, 400 gramas de proteína, seja carne, frango ou porco, por dia, 200 gramas por refeição. Essa pessoa vai fazer 60 refeições por mês, então a gente vai chegar aí a 12 quilos de carne por mês. Cara, eu trouxe exemplos aqui da Swift, por exemplo, que é um açougue que é um pouquinho mais caro aqui em São Paulo. Se você for em açougues de bairros, você vai encontrar preços melhores. Inclusive, tem um açougue aqui de bairro, que é o que eu frequento, que ele tem uma promoção chamada Quarta Maluca, e nesse dia, nas quartas, todos os preços ali são bem menores do que nos outros dias da semana. Por exemplo, o quilo do frango é R$ 15, tem bisteca por R$ 13, coxa e sobrecoxa de frango por R$ 10 o quilo. Então, nesse cenário, você conseguiria comprar muito mais coisa para chegar nesses 12 quilos gastando menos. Mas aqui eu simulei um cenário onde a gente gasta, na média, R$ 20 por cada quilo de proteína consumida. Então, por isso, a gente chega nesses R$ 240, beleza? Por fim, a gente chega em mercado. Nesse caso, o mercado, eu fiz a conta de um adulto consumir um pacote de arroz por mês, ou seja, 5 quilos de arroz, 3 quilos de feijão para esse mesmo adulto. Com isso, ele gastaria mais ou menos R$ 45. Somado a isso, essa pessoa gastaria R$ 50 de higiene pessoal. Então, higiene pessoal entende-se como sabonete, pasta de dente, shampoo, desodorante, condicionador. Mais R$ 50 de limpeza, ou seja, desinfetante, água sanitária, detergente, sabão em pó, amaciante, coisas que você vai precisar para conseguir lavar suas roupas e tudo mais R$ 50. E todo o restante seria destinado para coisas do cotidiano e alimentação. Então, leite, café, filtro de café, pão, manteiga, ovos. Então, nesse caso, soma de tudo isso que eu falei, chegaria a R$ 275. Com isso, que eu acho que é o básico, é o mínimo necessário, a gente chegaria nos custos fixos de 1.455, ou seja, 84% de todo o meu salário líquido seriam para pagar custos fixos. E é isso, gente. Muita gente pode falar que não dá para fazer uma compra com R$ 275 por mês para uma pessoa. E, cara, eu pesquisei todos os itens aqui que eu acho que são necessários, que são o mínimo necessário para uma pessoa sobreviver. E, cara, dá sim. Obviamente, você não vai conseguir comprar itens caros, são sempre os itens mais baratos para cada possibilidade. Então, putz, a pasta dental um pouco mais barata, o sabonete um pouco mais barato. Você não vai conseguir ter nenhum luxo aqui, mas é possível você gastar esses 275 com o mercado, descontando as proteínas. Então, assim, se você pensar na soma de tudo, você está falando aqui que vão ser gastos, no mínimo, para uma pessoa sobreviver com açougue e mercado, R$ 515. Assim, é o mínimo do mínimo. Tá? Custos variáveis. Vamos supor que você vai precisar ir na farmácia para comprar algum remédio e gaste R$ 80. Também é o único custo variável que eu vou pôr aqui, porque você tem apenas 87 para gastar com a farmácia, e qualquer coisa que você divirja disso aqui vai ficar pesado no seu orçamento. Tá? Lazer e prazer, eu coloquei aqui mais R$ 85. Então, putz, R$ 35 de cerveja, então é basicamente um engradado. Eu sei que tem gente que toma muito mais que isso, mas assim, é o máximo que a gente consegue colocar aqui na cerveja, e comer uma pizza no mês, mais de R$ 50 na pizza, você vai gastar aqui 85. E o que sobra aqui para você é R$ 87, basicamente, para você guardar para algum imprevisto, para fazer um investimento, fazer sua reserva de emergência. E, cara, quando eu fiz isso a primeira vez, eu achei muito, 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 muito difícil conseguir colocar todos os pontos necessários para alguém sobreviver dentro desse orçamento aqui de 1.738. E o que eu percebi é que alguém que ganha esses 2.000 em carteira e quer morar sozinho não vai ter dinheiro para investir.
É assim, é fato isso. Por quê? Porque aqui na simulação tá 87 reais para você guardar e tal, mas, cara, vamos ser bem sinceros, assim, ninguém vai gastar 87 reais só com lazer e prazer, ou seja, você não vai conseguir fazer nada o mês todo, vai trabalhar o mês todo, e vai comer uma pizza e tomar um engradado de cerveja, tipo, isso é impossível. Cara, são 190 reais para você ter algum lazer aqui, descontando todos os custos fixos. Então sobra apenas 10% de tudo que você ganha líquido para você gastar com você, que é basicamente para você ter uma saúde mental boa. Dito isso, alguém que ganha esses R$ 2.000 na carteira assinada vai precisar fazer alguma coisa para aumentar os seus ganhos ou diminuir seus custos. Se você é um jovem que mora com seus pais ainda e não tem esse custo de aluguel, é bom porque aí você consegue dividir esses 650 que a gente simulou aqui entre investimentos e lazer e prazer, então você acaba tendo uma qualidade de vida e você consegue investir um pouco mais também. Então, nesse cenário aqui, você acaba diminuindo, né, esse custo e, obviamente, se você mora com os pais, ajude-os, então, tudo que a gente colocou de custo fixo, separe uma reserva aí para ajudar seus pais com conta, com alimentação, qualquer coisa que seja, tá? Mas, se você ganha esses R$ 2.000, tem que morar sozinho, tem que gastar com aluguel, cara, fica muito difícil para você investir, tá? Então, nesse cenário, você vai precisar ganhar um pouco mais de dinheiro, seja com bico, seja com alguma coisa a mais, seja sendo promovido no seu trabalho, mas fica muito difícil para você conseguir guardar, investir, e aqui eu não vou ser canalha para falar que é possível, porque não é, porque vai sobrar 10% de toda a sua renda para você investir, você não vai investir, cara. Você precisa de um pouco de lazer e prazer. Você vai investir, você vai pegar esse dinheiro e vai investir na sua saúde mental, sendo saindo com seus amigos, sendo fazendo churrasco, tomando uma cervejinha, qualquer coisa que te faça bem, tá? Antes de voltar pro vídeo, eu queria pedir para você um votinho de confiança, para você se inscrever no canal, dar um like no vídeo e o convidar para conhecer o curso 100% gratuito que eu estou fazendo aqui no YouTube sobre finanças pessoais e investimentos. E esse curso vai do mais básico até o mais avançado. Beleza. Agora, e se você tem uma renda de 5 mil? Então, vamos simular uma renda de 5 mil. Então, vamos colocar aqui 5 mil reais. Como ficaria na planilha essa divisão de custos, né? O seu aluguel, vamos supor que você gaste ali 1.300 com o seu aluguel. Basicamente, 1.300 com aluguel é um apartamento aqui em São Paulo bem simples, ali um dormitórios, dependendo da região, mas é algo que você consegue encontrar, tá? Lembre-se, assim, você não pode gastar muito com aluguel, porque senão não vai sobrar dinheiro nenhum para você. Então, se você ganha 5 mil reais líquido, você não consegue gastar 2.500 reais com aluguel, que só de aluguel você vai gastar 50% da sua renda. Então, você vai ter que pesquisar ali algo que seja no máximo 25, 30% da sua renda, tá? Então eu coloquei aqui um exemplo de R$ 1.300, que eu acho que você consegue ter uma qualidade ali de imóvel bom, numa localização ok, com esse valor ganhando essa renda aí líquida de 5 mil. Água e luz não devem mudar muito, porque a gente está falando de uma pessoa só, e gás também, né, nesse caso. Internet a gente pode manter ali, porque uma internet de 80 e uma de 110, 120 não vai mudar muita coisa. Celular a gente pode aumentar um pouquinho, vai que você gasta um pouco mais, que é um plano melhor de celular, você gasta ali R$ 50, onde você vai ter um plano melhorzinho de celular. O açougue, vamos supor que você quer comer alguma coisa a mais, quer comer uma carne diferente, vamos supor que você gaste R$ 300. Por fim, o mercado, você pode aumentar um pouquinho aqui, vamos pôr R$ 350 de mercado. Beleza. Nesse caso aqui, a gente passou R$ 5 os custos fixos e aí a planilha já ficou vermelha. Por quê? Porque passamos. Então, toda vez que a gente passar o custo que a planilha acha que é o ideal, ela vai ficar vermelhinho, sinalizando que você passou ali o que seria o ideal. Nesse caso, a gente está acima de R$ 5, não faz diferença nenhuma, mas a planilha vai te avisar com as cores, tá? Quando a gente fala de custos variáveis, aí como você ganha um pouco mais, a gente está falando de R$ 5 mil, a planilha fala que você pode gastar até 10%. Então, nesse caso, eu posso gastar até R$ 500. Vamos supor que eu fui na farmácia esse mês e gastei R$ 120. Vamos supor que eu tenho um carrinho, eu gastei com gasolina nesse carrinho, que eu não ando muito, R$ 100. E eu fiz uma manutenção nesse carro aí, pequena também, trocar óleo, fui trocar filtro, essas coisas. Gastei mais R$ 200 de manutenção aqui. Beleza. Nesse caso aqui, foi todo o meu custo.
variável e acabei economizando R$ 80 de custo, 8%, ao invés dos 10% que a planilha recomenda o meu teto máximo. Beleza. Por outro lado, eu gastei ali com cervejinha, em vez de 35, esse rapaz aqui é um pouco mais alcoólatra, ele gastou R$ 100 de cerveja no mês, também não é muito, vamos lá. Ele comeu uma pizzinha, ele deu um rolê com os amigos, que ele gastou R$ 200. Ele foi num boliche, gastou ali mais R$ 100. Ele foi num barzinho, 2 vezes no mês, gastou mais R$ 400 nessas 2 idas. E ele fez um fim de semana romântico com a namorada e gastou mais R$ 300. Beleza. Dito isso, você vai ver que esse rapazinho aqui passou um pouco dos gastos com os prazeres. Ele gastou 1.150, onde ele deveria gastar R$ 1.000. É que a planilha avisa, falou, ó, tu gastou mais do que você deveria. E aí a planilha avisa que você gastou mais do que você deveria e fica vermelhinho. Então ele gastou 150 a mais dos 1.000 que ele deveria. Então gastou 1.150. E beleza, e fica avisado. Quando a gente vai em investimento, esse rapaz deveria investir R$ 750 todos os meses, ou seja, 15% da grana que ele tem. E ele conseguiu investir esses 750. Daí investiu 750, ficou even aqui com o que a planilha falou. Mas esse rapaz aqui tem a faculdade, então ele paga aqui uma faculdade de R$ 1.000, por exemplo. Bom, ficou vermelhinho. E aí, o que acontece quando você põe mais do que... Ou seja, você põe uma renda maior, um gasto maior do que a sua renda? Vai aparecer aqui um alerta falando que seu gasto é maior do que a sua renda. E, cara, isso é muito comum num mês específico, se a pessoa chegar e gastar um pouco mais do que a renda e tal, porque ela tem uma grana guardada. Mas o ideal aqui, obviamente, é que você consiga manter todos os seus custos dentro da renda que você tem, incluindo o investimento. Então, sempre fique atento para que o seu custo não seja maior que sua renda. E eu sei que é meio óbvio de se falar, mas é algo que eu preciso falar aqui, porque tem muita gente que acaba gastando mais do que sua renda, porque não tem esse controle do que está gastando ao mês, você vai passando as coisas no cartão, ou no crédito ou no débito, quando chega no fim do mês, o salário cai e não dá para pagar todas as contas que têm que ser pagas. Então a gente volta aqui para o aprendizado e fala assim, putz, R$ 500 é o que eu vou gastar com o aprendizado ali, que é a faculdade que eu posso pagar. E aí aquele alertinho que eu comentei some, e esse rapaz aqui vai ter um mês que vai ser ideal para ele, porque ele conseguiu pôr todos os seus custos dentro da sua renda e conseguiu investir esses 15% que para essa faixa de renda é o ideal na minha visão. E aí, como vocês podem ver no gráfico da direita, ele traz aqui um resuminho do que seria o ideal e o que seria o real, ou seja, tudo que é o que eu acho que faz sentido para cada renda aqui disponibilizada, versus o que realmente você está gastando. Então, se você gasta muito aqui em custo fixo, por exemplo, ele vai alertar aqui no gráfico, e vai mostrar aqui dentro dos 5 grandes grupos qual é o seu maior gasto. Então, putz, nesse caso aqui, o rapaz está gastando mais em prazer e lazer do que deveria. Por outro lado, ele está com uma economia muito maior em custo variável. Então, a planilha te dá esses alertas aqui que vai te ajudar a entender onde está o seu maior gargalo e onde você está gastando mais do que deveria. Por outro lado, também mostra onde você está economizando mais. Bom, é isso, rapaziada. Eu tentei trazer aqui de uma forma mais simples possível, sendo mais sucinto possível para que você consiga controlar os seus gastos, conseguir organizar suas finanças pessoais, conseguir listar todos os seus custos e ver onde está o seu maior gargalo para você conseguir tanto se controlar e conseguir começar a investir. Então, o investimento ele é uma construção que demora tempo, demanda muito esforço e muita consistência. Então, quanto antes você conseguir guardar um dinheirinho e começar a investir, mais perto você vai estar de construir um patrimônio e antes também, no futuro, você vai conseguir chegar na sua liberdade financeira, na construção de um patrimônio que te deixa o mais tranquilo possível.